especial, né? Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 23. Meus queridos, nós, durante esse dia, terceiro domingo do mês de novembro, falamos de educação teológica. Para que existe educação teológica? O pastor já falou para nós aqui. Para formarmos com profundidade aqueles que vão liderar a igreja no exercício da sua missão. Lamentavelmente, o que temos visto é uma realidade. Muitas e muitas vezes, nós temos muito movimento no meio evangélico, debaixo da placa evangélica, sob bandeiras evangélicas. Muito corre-corre, muito circuito, e pouco conhecimento, pouca profundidade e pouca orientação que de fato vem diretamente do trono do Senhor para o seu povo. O que fazer então diante desse cenário, meus irmãos? Cenário que, graças a Deus, não é o que vivemos aqui em nossa igreja, mas quando nós olhamos ao redor, é o que vemos. Talvez você, inclusive nessa noite ou nas últimas semanas, tem visitado essa igreja exatamente porque você está numa crise. Uma crise a respeito daquilo que você tem ouvido por aí. E a palavra do Senhor, ela nos ensina acerca dos novos pastores, dos pastores do renovo de Davi. Nesse texto, Jeremias capítulo 23, versos 1 a 8, eu lerei na versão Almeida, revista atualizada. Você acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte, de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Santo Deus, estamos diante da tua santa palavra. Pedimos, ó Deus, que nessa noite, nós que aqui viemos te adorar em espírito e em verdade, por intermédio dos méritos de Jesus Cristo, possamos, ó Deus, ouvir a tua voz a partir da proclamação da tua palavra. Deus, por favor, continua, como primeira igreja batista de Campo Grande, nos concedendo pastores que anunciam, proclamam e conduzem o teu povo de acordo com os desígnios do Supremo Pastor, do rebento de Davi. Ah, Deus, por favor, que jamais
em momento algum, qualquer um de nós, nos sintamos como ovelhas que não têm pastor. Mas debaixo da tua misericórdia, da misericórdia do teu Filho Jesus, que olhando as multidões e vendo as multidões, ele se compadeceu delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e por isso ele clamou que o Senhor da seara levantasse muitos e muitos trabalhadores para a sua seara. Ah, Deus, por favor, que o Senhor levante pastores fiéis da PIB de Campo Grande, para as igrejas do Oeste Carioca, para as igrejas do Rio de Janeiro, para as igrejas do Brasil e para as igrejas dos confins da terra. Pastores fiéis ao Senhor e à tua palavra. Obrigado a Deus pelo nosso pastor Carlos Elias. Obrigado pelos colegas do colegiado dessa igreja. Obrigado pela fidelidade que temos visto no púlpito, na vida e na condução de cada um deles. Muito obrigado. Nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a, como igreja do Senhor, trabalharmos em prol do teu evangelho pela formação de homens comprometidos com a tua palavra. E que nós também, como ovelhas, tenhamos o discernimento de ouvir aquilo que a tua palavra tem para nós nessa noite, e não somente agora, a cada dia da nossa vida, de modo a que seguiremos os teus caminhos e jamais seremos rebanho disperso. É a nossa oração, ó Deus, clamando que o Senhor fale, apesar de mim, que nada sou para me colocar diante da tua igreja, mas por amor à tua santa e bendita palavra. Que o teu nome seja honrado entre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós olhamos essa passagem, nós tendemos a fazer uma associação muito direta com o ministério pastoral, porque ele começa falando de pastores. Na verdade, ele começa repreendendo pastores. Mas cuidado, porque aqui ele não está falando diretamente para pastores como eu, como o pastor Carlos Elias, como outros pastores ordenados ao ministério da palavra. Não é disso que ele está tratando aqui. Quando você lê o contexto do livro de Jeremias e retorna ao capítulo anterior, principalmente, e também aos capítulos anteriores, lê tudo que vem antes no capítulo de Jeremias, você perceberá que aqui nesse momento, o profeta, ele recebe a incumbência do Senhor de reprovar os reis de Judá. Os reis de Judá, dentro daquele contexto histórico que nós sempre mencionamos aqui, o povo de Deus, separado por Deus, arrancado da escravidão do Egito, foi plantado na terra prometida, e plantado ali, ele num dado momento passou a ter reis. Ele clamou por um rei porque ele queria ser como as nações vizinhas, como as outras nações. Deus então deu Saul. Saul foi um rei rejeitado. Após Saul, Deus enviou Davi. Davi era um rei planejado por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Após Davi, reinou então seu filho Salomão. Salomão reinou durante 40 anos. E após a sua morte, deveria reinar o seu filho Roboão. Porém, Roboão era um jovem rei insensato, imprudente, e decidiu não ouvir o conselho dos anciãos da nação, dos conselheiros de seu pai, preferiu ouvir o conselho da rapaziada dele, dos jovens que andavam com ele, da moçada. E ouvindo aquele conselho, ele decidiu então oprimir o povo com mais e mais impostos. Iniciou-se então uma revolução liderada por um cara que era quase xará dele. Roboão era o filho de Salomão. E o revoltoso, o líder da rebelião, se chamava Jeroboão. Jeroboão.
Todos nomes bonitos para você colocar no seu próximo filho. Roboão e Jeroboão. Jeroboão, então, ele separou, dividiu a nação de Israel em duas partes. Uma parte que ficou com as 10 tribos ao norte de Jerusalém, da Judéia, ficou conhecido, ou continuou sendo conhecido como Israel. O povo de Israel, a nação de Israel, o país de Israel, reino do norte. E de outro lado, no sul, o reino de Judá. No reino de Judá, em Jerusalém, continuaram a reinar reis da linhagem de Davi, filhos de Davi, descendentes de Davi. Davi, Salomão, Roboão, e foi continuando então a sua linhagem, a linhagem davídica, que nunca se perdeu. No reino do norte, Jeroboão foi o primeiro rei, mas numa sucessão de muitos golpes de Estado, nenhuma dinastia prevaleceu. Até que no ano 722 a.C., os assírios conquistaram o reino do norte. Os assírios eram um povo, um grande império da antiguidade, poderosíssimo, a grande potência daquela época, que no ano 722 cerca Samaria, conquista a cidade e acaba com o reino do norte, com o reino de Israel. Samaria era a cidade capital do reino do norte, do reino de Israel. Muito bem, os assírios, eles tinham como estratégia espalhar e misturar os povos conquistados. Por isso, a gente não tem mais muita notícia do que aconteceu depois com aqueles do reino do norte que foram levados no cativeiro pelos assírios, com exceção daqueles que nós chamamos de samaritanos. Lá no Novo Testamento, os samaritanos são justamente aqueles descendentes desse povo misturado, desse povo confuso, desse povo que não era feito apenas de descendentes do povo de Deus, mas também de pessoas que eram de outros povos. O reino do sul continua, até então que ele é cercado, ele é atacado pelo Império Neobabilônico. Jeremias, ele desenvolve o seu ministério nessa época, na época em que o povo é levado para o exílio. Nós podemos, por exemplo, situar de forma muito clara a passagem que lemos do profeta Jeremias, quando voltamos ao segundo livro dos Reis, no capítulo 24. Segundo Reis 24, a partir do verso 17, nós encontramos então o ambiente político em que Jeremias emite as palavras que ele emitiu e que nós acabamos de ler. O rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, ao tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Líbna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Aqui a gente tem um resumo do reinado desse homem, e já dá para perceber que não foi boa coisa. Mais um rei que não temeu ao Senhor, reinando no trono daquele que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E por isso, então, Zedequias foi exatamente o último, aquele que ocupou algum tipo de poder real na cidade de Jerusalém, até que os babilônios então destruíram o palácio, saquearam o templo, derrubaram as muralhas da cidade e eliminaram então do mapa a nação de Judá, pelo menos temporariamente. O exílio babilônico, sem dúvida alguma, é o evento mais traumático da história de Israel.
Isso é muito evidente quando nós lemos várias passagens do Antigo Testamento, principalmente dentre os profetas, ou também dentre os salmos. Agora, por que o profeta Jeremias, ele emite essas palavras contra os pastores? Por que ele diz isso? Quem são esses pastores? Esses pastores são exatamente aqueles homens que reinaram em Judá até o momento do exílio. Sim, a gente pode perceber isso no capítulo 22 de forma muito clara. No capítulo 21, nós temos então o Senhor rejeitando de forma direta o rei Zedequias. Esse é o contexto. Aí a pergunta é, mas por que o Senhor condena os reis? Por que o Senhor condena os líderes? Por que o Senhor condena aqueles que deveriam conduzir o povo de Deus? E a resposta está exatamente aqui, nessa passagem que lemos. Uma passagem que, quando lida isoladamente, pode parecer de difícil compreensão, mas que, quando colocada no contexto, ela nos ajuda a compreender o porquê Deus puniu todo aquele povo. Era um povo ímpio, era um povo iníquo, e era um povo que vivia assim, também porque era mal liderado. Meus irmãos, é muito comum quando nós analisamos o cenário evangélico brasileiro, nós rapidamente acharmos os vilões, e não é tão difícil mesmo. Nós falamos do evangelho da prosperidade, nós falamos da pregação coach, nós falamos da teologia liberal, e nós apontamos erros que nos atacam, que nos afligem no nosso contexto. Nós falamos dos movimentos neopentecostais. Tudo isso são os vilões que rapidamente nós apontamos. Mas nós não podemos nos esquecer, como povo do Senhor, que a cada líder espertalhão bem-sucedido, existe uma multidão que o segue. Não é verdade? Da mesma forma aqui, nós temos um povo iníquo, pastoreado por pastores iníquos. Diante disso, então, queridos, Jeremias traz um alerta que não é apenas para os pastores, mas que é para todo o povo. Nós temos o privilégio de sermos uma igreja batista, uma igreja que procura vivenciar a eclesiologia, o modelo do Novo Testamento. Não é assim? Mas muitas vezes, queridos, nós olhamos para igrejas irmãs, para as igrejas, algumas igrejas que têm a mesma placa que a nossa, e ao invés de vermos bons pastores conduzindo bons rebanhos, nós às vezes nos espantamos em ver pastores que dispersam o rebanho do Senhor. E queridos, essa não é uma palavra confortável de dizer, mas é a reflexão que inevitavelmente nós temos tido todos os dias lá no seminário. Que tipo de pastor eu entrego para a igreja ao final de 4 anos? Mas aí eu volto e continuo a pensar e reflito o seguinte, meus irmãos: o seminário, ele não forma de fato o pastor. É a igreja que forma o pastor. O seminário é só uma ferramenta. Se eu estiver trabalhando errado, os irmãos precisam me demitir. Porque eu sou servo dos irmãos.
não só aqui na igreja, como pastor auxiliar do pastor Carlos Elias, mas como diretor do Seminário do Sul, do Seminário do Norte, do Seminário Equatorial. Os irmãos precisam entender que a responsabilidade de formar a nova geração de pastores é sua. Cada povo tem o líder que... E essa é uma palavra que a gente não gosta de ouvir. Nem com relação à política, não é verdade? Nós rapidamente apontamos todas as falhas dos nossos líderes políticos. E aqui no Brasil a gente tem a falha para apontar. Os caras são ruins mesmo. Muito ruim. Não está bom para a gente não. Mas e aí? A corrupção dos políticos é oriunda de quem? Do povo. Ela reflete a corrupção do povo. E por sua vez, o líder corrupto conduz o povo a quem lidera para um ciclo cada vez mais profundo de corrupção. E esse poço, irmãos, não tem fim, não tem fundo. Esse é o cenário aqui. O texto é dividido em 4 partes. Eu gostaria de apontar as 4 partes para você ter uma compreensão e ao final nós podermos traçar algumas aplicações. A primeira parte, os 2 primeiros versos. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas cuidarei e vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Esse texto aqui, ele é um texto um tanto quanto ingrato para o tradutor. Ele não é fácil não. Se você tiver aí o irmão do lado e comparar as versões, você vai identificar aí que há divergências significativas entre as versões. Mas é perceptível aqui a natureza do pastoreio desses homens aqui, desses líderes iníquos. Como esses homens cuidavam, como eles conduziam o povo de Deus, o povo de Judá, naquela época. Eles conduziam de modo a serem comparados a pastores de ovelha, que ao invés de alimentar, ao invés de reunir as ovelhas, o rebanho, eles destruíam e espalhavam o rebanho. O texto começa com ai, um oráculo do Senhor, ai dos pastores. Sim, queridos, haverá uma cobrança muito maior para aqueles que lideram do que para aqueles que são liderados. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Há alguns, queridos, que são afoitos em assumir posição de liderança. E não percebem que estão diante de uma responsabilidade imensa de cuidar, não destruir, de reunir, não dispersar. Diante então desse ai, desse alerta, o Senhor diz o seguinte: vós dispersastes as minhas ovelhas, vocês espalharam elas, vocês fizeram com que elas fugissem, vocês não cuidaram delas. E aqui essa palavra não cuidastes, ela deve ser observada com cuidado. Ela é da mesma raiz da expressão seguinte: cuidarei em vos castigar. E depois no verso 4, esse mesmo verbo volta, só que agora na Almeida atualizada, traduzido como nenhuma delas faltará. Que coisa esquisita, né?
Numa hora traduziu como cuidar, na outra como castigar e depois como faltar. Essa raiz do verbo é um verbo hebraico que tem o seguinte sentido, o sentido de contar, enumerar, contabilizar. Aquele que é responsável pela contagem das ovelhas, delas deve prestar contas. E aí me assusta, meus irmãos, como às vezes nós vemos igrejas, comunidades, agremiações religiosas, que se dizem estarem reunidas ao redor do Evangelho, mas que na verdade são multidões sem nome, são verdadeiros bandos, não são igrejas. As pessoas não são reconhecidas, não há pacto que as une. As pessoas não têm nome. Na verdade, alguns vão até esses lugares para ter uma injeção espiritual para passar a semana. Mas ao mesmo tempo não tem a sua vida diante de uma prestação de contas. A ninguém prestam contas. E de ninguém recebem contas. É um modelo ideal para esse mundo individualista, onde cada um vive a sua vida. Deixa a minha vida aqui comigo, isso é problema meu. Irmãos, isso não existe. Isso não existe. O pastor, o líder, ele deve prestar contas das suas ovelhas a Deus. Para que isso aconteça, uma igreja saudável deve ser um ambiente de prestação de contas, de mútua prestação de contas. Nós temos a ver um com a vida do outro. E talvez você que nos visita nessa noite, talvez saia daqui pensando assim, então não quero ficar lá não. Só vai perguntar da minha vida. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Mas isso é fruto do amor, não é da intromissão. Nós nos amamos. Por isso nos interessamos profundamente com a vida um do outro. Nós estamos aliançados, pactuados, debaixo do mesmo pacto. Você entende isso? O mesmo sangue que me salvou, te salvou. Por isso, o Senhor coloca num contexto, numa comunidade de prestação de contas. E de cada um de nós, o nosso pastor prestará contas. Que tremenda responsabilidade. Responsabilidade essa, queridos, que um homem que compreende bem o que ela significa, como graças a Deus os nossos pastores aqui, pastor Carlos Elias e os demais colegas, que quando esse homem de Deus, chamado por Deus, vocacionado por Deus para ocupar essa posição, quando ele entende a natureza do seu chamado, ele realiza o seu ministério de joelhos, não de pé. Meus irmãos, me assusta quando no contexto da educação teológica, um academicismo frio, gelado, toma conta, em ambientes onde nós deveríamos a cada dia realizar o nosso fazer teológico diante de Deus, corandeu, em profunda piedade, temor. A palavra de Deus, quando aberta, ela nos confronta. E ela não confronta só o crente no banco, não. Ela confronta o pastor no gabinete. Quando ele lê a palavra e a prepara para ser entregue ao rebanho. Meus irmãos, esses pastores, os líderes de Judá, eles deveriam prestar conta de cada um dos seus súditos.
Assim como cada pastor de igreja, e ouça isso, seminarista, vocacionado, bacharel, ouça isso, por favor. Pastor auxiliar, que é uma das funções mais cômodas que existe no mundo. Tudo sobra para o chefe. Ouça isso. Deus te chamou, te mandou para o seminário, fez você estudar, se formar, para você verdadeiramente dar conta das suas ovelhas, conhecê-las pelo nome. Mês de setembro eu estive ali para um evento na igreja do pastor Mark Dever. E eu fiquei muito impressionado com o que eu vi ali. Eu fiquei muito impressionado como uma igreja saudável, ela não precisa de nenhum movimento mercadológico, gerencial, mas ela precisa do amor entre os irmãos, e ela precisa, sim, como nós temos visto aqui na nossa igreja, líderes, pastores, que não dispersam, não afugentam, mas que prestam conta das suas ovelhas. E uma das coisas que mais me marcou ali naquele lugar, pastor Carlos Elias, foi o quanto de pastores jovens o pastor Mark forma. Eu pensei, Angélica, uma igreja de muitos anos, 150 anos, eu pensei que seria aquela igreja dos irmãos todos idosos, e uma igreja muito conservadora na sua liturgia, só canta hino, não tem nem projeção, pra você ter ideia. Aí eu falei, essa igreja aqui é a igreja dos velhinhos, pensei eu. Aí chamaram a gente, os visitantes, para ir na reunião do presbitério. 30 pastores, numa igreja de 900 membros. Várias realidades, pastores que não recebem da igreja, pastores de tempo parcial, pastores em formação, alguns ainda no seminário, mas todos reconhecidos como pastores. 30. E eles chamavam os membros todos pelo nome, eles conheciam a todos. Eu falei, uau! Eu ainda não conheço todos os 3.100 membros da PIO de Campo Grande. E a culpa é minha, porque eu já estou aqui há 9 anos. E eu tenho acesso ao Atos 6. Não, agora é em Church, mudou o aplicativo. Né? É muita gente, pastor. Mas a culpa de não saber o nome é minha. O pastor Caselias, ele sabe, incrivelmente. Pior que ele sabe. É uma mente privilegiada. Mas é um desafio. Como se faz isso? Orando por cada uma. Pelo nome. Pelo nome. Você, como eu, pastor auxiliar, você, como eu, seminarista, teólogo, você está preparado para dar conta da sua igreja nesse nível? De saber o nome de todas as suas ovelhas. E você, ovelha? Você quer que o seu pastor saiba o seu nome?
Até quando você será o crente de debaixo da galeria? Me desculpa, meus irmãos. Mas eu, assim como vocês, já me escondi aí também. O esconderijo dos visitantes, muitas vezes, era o meu. Cheguei aqui, ficava lá no fundo. E lá no fundo eu ficava, porque na minha ideia, na minha mente, eu estava aqui de passagem. É um tempo entre ministérios. E já se vão 9 anos. Eu pensava, vou visitar um pouquinho a PIB de Campo Grande, ouvir a mensagem, até o Senhor me dar o meu novo ministério, me mandar para outro lugar. E acabamos ficando. E já são 9 anos. Que tempo bom tem sido. Mas a minha estratégia era ficar ali no fundo. Me desculpem, tá, meus irmãos? Eu não estou falando que vocês estão se escondendo, não, tá? Na verdade, hoje até que é bem iluminado aquela parte. A gente consegue ver bem eles ali. Acho que o senhor mandou botar lâmpada ali depois de mim, né, pastor? Que antes era meio escuro debaixo da galeria. A gente não via, daqui da frente a gente não via muito bem quem estava ali. Você crente, você entende a aliança da igreja ao ponto de estar aberto para ser confrontado, cuidado, acompanhado, discipulado? O perigo da igreja grande é que algumas pessoas a procuram com o objetivo de se esconder. Mas o crente que procura se esconder, provavelmente, ele está enfrentando uma grande crise na sua jornada cristã e por isso ele precisa ser cuidado. Então se abra para ser cuidado. Ou ele ainda não entendeu de fato o que é o Evangelho. E o que o Senhor diz então para aqueles que não prestam contas do rebanho que receberam? O Senhor diz: eu chamarei vocês a prestar contas. O mesmo verbo hebraico, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei e vos castigar. A Almeida Atualizada traduziu como castigar. Ele já interpretou, ele já falou: esse pastor aqui, que não presta conta do seu rebanho, quando ele for chamado a prestar, ele estará em falta. Eu me lembro da época de quartel. Quem que é militar ou já foi militar sabe como funciona. A gente põe a tropa em forma e a gente tira a falta. Quem já viveu aí exército, marinha aeronáutica, polícia, bombeiro, sabe como funciona. Você põe lá todo mundo em forma e aí você conta. Mas não basta contar, porque se você tinha que ter 30 e você tem 29, não adianta você chegar e dizer assim: ó, alguém sumiu. Quem? Não sei. Não, você tinha que dizer: ó, fulano não veio, fulano não está aqui, fulano está no hospital, fulano está em outro lugar, fulano a mãe morreu. Por isso faltou hoje o serviço. Você tem que justificar. Aquele comandante do pelotão, da companhia, seja qual for lá a unidade, a subunidade militar, que apresentasse a sua tropa com falta e ele não pudesse justificar, ele era punido. A culpa não era do soldado que faltou. A culpa é do sargento, do tenente, que não sabe onde está a sua tropa. Esses homens aqui eram pastores, líderes, responsáveis que deveriam prestar conta, mas não tinham como se apresentar na prestação de contas de maneira íntegra. A falha, portanto, não era do povo aqui.
A falha era deles. Quantas e quantas iniquidades o povo de Judá cometeu por causa dos seus líderes? Muitas. E hoje, quantas comunidades se desviam por conta de seus líderes? Uns querem atualizar a Bíblia, outros reivindicam revelação além da Bíblia. Outros ainda têm a cara de pau de dizer que tem em si uma autoridade que é superior à Bíblia. Um líder infiel à Escritura, ele sempre será encontrado em falta diante do Senhor na prestação de contas. E por isso Deus diz que na prestação de contas, eles serão castigados por causa das suas ações. Essa é a primeira parte do texto. E a segunda parte do texto, verso 3 e verso 4. O que nós encontramos? Nós encontramos a realidade que, apesar dos maus pastores, Deus sempre cuida do seu rebanho. Não é incomum, queridos, nós conversarmos com novos membros aqui da igreja e percebermos que aqui vieram procurando a palavra. Porque a ovelha de verdade, ela vai atrás da grama boa. E, meus irmãos, está difícil de achar grama boa. E aqui eu não quero falar mal de ninguém, mas a realidade é que está difícil de achar grama boa. Sabe, queridos, às vezes a gente, por conta da função que temos na denominação, precisamos viajar, nos afastar. Na verdade, os 2 últimos domingos eu não estava aqui na igreja, aí não foi um compromisso ministerial, estava levando o Guilherme para fazer o Enem. Então vim, deu aula na escola dominical e saí correndo para levar ele para a prova. 2 domingos, sem estar aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Faz falta, mas que falta. Que falta de sentar aí e comer a grama boa. Você já teve esse sentimento? Já? Quando vai viajar, quando chega janeiro, né? Janeiro a gente vai viajar. E aí, o que fazemos normalmente? Visitamos outras igrejas. E às vezes encontramos colegas excelentes no púlpito. Às vezes ouvimos ótimas mensagens, mas às vezes é só palha. Isso me preocupa profundamente. Que tipo de pastor nós temos entregado na ponta? Primeira igreja de Campo Grande, que tipo de pastor nós temos formado? Batistas brasileiros, Seminário do Sul, Seminário do Norte, Seminário Equatorial, que tipo de teólogo, de pastor eu tenho formado lá? Que Deus me livre que meus alunos sejam queimadores de palha. Mas que eles tenham o que pregar quando estiverem diante do povo de Deus. Eu tenho aqui nesse auditório, nessa congregação agora, alguns ex-alunos. Pelo amor de Deus, por favor, se mantenham na linha daquilo que vocês aprenderam. Aquilo que a gente conversou lá na sala de aula, aquilo que a gente tem conversado na sala de aula, um amor genuíno pela palavra de Deus, que seja isso que você tenha como base no seu ministério.
O Senhor diz: eu mesmo recolherei. Recolherei a quem? O restante das minhas ovelhas. E a palavra aqui significa mesmo resto. Porque da multidão enganada pela má doutrina, pela falsa doutrina, muitas vezes só sobra um pequeno resto. Que Deus tenha misericórdia. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de onde os maus pastores as tiverem afugentado, de onde elas estiverem, eu as recolherei. Mas ele também diz o seguinte: de onde eu mesmo as levei. A tradução perde um pouquinho isso, mas o verbo está na primeira pessoa, é o Senhor dizendo: por causa da obediência das minhas ovelhas aos maus pastores, eu as afugentei. O exílio babilônico não fugiu à soberania de Deus. A decadência de falsas congregações não fugiu à soberania de Deus. A queda de maus pastores não fugiu à soberania de Deus. Mas Deus garante que aqueles que são seus, que nenhum se perderá. Mais uma vez é uma palavra dura, mas é uma palavra que nós precisamos dizer. O Senhor, Ele responsabiliza você por seguir os líderes, se você seguir os líderes que não estão obedientes à sã doutrina. Como assim? É isso aí. O mau líder, ele será responsabilizado pelo seu falso ensino. Aquele que segue o falso ensino será responsabilizado por não buscar na palavra a conferência daquilo que ouve. Mas o Senhor, ainda assim, pela sua misericórdia, Ele garante: eu resgatarei e eu trarei de volta as minhas ovelhas. E farei o quê? Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará. Mais uma vez, dar conta, contar. No dia do juízo, queridos, nenhuma ovelha de Jesus faltará. Nenhuma ovelha de Jesus faltará. Mas note: levantarei sobre elas pastores. Verso 1 e verso 2, o alerta contra os maus pastores. Não sejamos maus pastores, colegas. Não sejam rebanho de maus pastores, ovelhas. Segundo ponto: o Senhor mesmo cuidará das suas ovelhas. Como? Levantando bons pastores. E qual é o modelo desses bons pastores? A profecia do renovo de Davi. Note o verso 5 e o verso 6. Esses dois versos são versos em poesia. A forma do texto muda. E o que o texto diz para nós é que virá dias em que apenas darei novos pastores? Não. Em que apenas tirarei o meu rebanho dos maus pastores e entregarei as minhas ovelhas aos bons pastores? Não. Vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi, ou para Davi, ou ainda de Davi, da descendência de Davi, um renovo justo. E essa era uma forma antiga de se falar do rei que vem. Esse renovo justo da descendência de Davi reinará e será aquele que exercerá o juízo e o direito na terra. Judá e Israel serão salvos, habitarão seguro, e ele receberá um nome. Qual o nome? Adonai Sidkenu. Adonai Sidkenu. O Senhor
é a nossa justiça. A Ara colocou Senhor, justiça nossa. Aqui, o que temos? Temos o profeta, mais uma vez, acusando o falso pastor. Por quê? Porque o nome de Zedequias significava: a minha justiça é o Senhor, mas na posição inversa. Zedequias, minha justiça é o Senhor. O Senhor, justiça nossa, Sidkenu Yavé, em ordem contrária. O mesmo nome, em outra ordem. O que o profeta faz aqui? Ele faz um jogo de palavras com o nome do pastor rejeitado. Ele deveria ser a expressão da justiça do Senhor, mas ele não é. Por isso virá um novo rei, o renovo de Davi. Ele reinará e o seu nome será Sidkenu Yavé. Sidkenu, ou Adonai Sidkenu, para ser exatamente como está no texto. O nome de Deus é a nossa justiça. O que nós temos aqui? Nós temos nesses dois versos a representação do Supremo Pastor. Do Supremo Pastor. Todo pastor é pastor auxiliar. Você, teólogo, você que está se preparando para o ministério, entenda o seguinte: você nunca será o líder supremo de igreja nenhuma. Porque se for, essa igreja não será mais igreja cristã. Será a sua igreja, não a igreja de Jesus. Mas vem aquele da linhagem de Davi, e de verdade já veio, Jesus Cristo, o Senhor é a nossa justiça. E um povo que estava debaixo de opressão, agora recebe o direito da parte de Deus. O remanescente fiel de Judá é cuidado pelo Supremo Pastor, através de novos pastores, que prestarão conta, e que não permitirão que nenhuma ovelha se perca. Qual é o resultado disso? Verso 7 e verso 8. Vem dias, mais uma vez a expressão, virão dias, que agora apontam para o futuro, não mais para Jesus, mas para a consumação, em que o povo exultará, não com a saída do Egito, mas o povo exultará com a reunião dos santos ao redor de Jesus. Que dia será mais celebrado? O dia em que os filhos de Israel foram libertos do Egito? Ou os dias em que o Senhor trouxe de volta a descendência da casa de Israel, o Israel espiritual, o verdadeiro Israel de todas as terras onde eles estavam espalhados? Sem dúvida será o dia da grande reunião dos salvos. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia da educação teológica, nós precisamos deixar mais um alerta contra a má teologia. Aquela que guia a igreja e os próprios líderes para longe da vontade do Senhor, que gera a dispersão e a destruição do rebanho. Teologia que não é alicerçada na Escritura, teologia que é alicerçada em ideologias humanas, em visões humanas, e não na verdade da palavra de Deus, nem no Evangelho de Jesus Cristo. Rejeitemos isso. Esperemos e formemos como igreja pastores que vão reunir o povo de Deus e que do rebanho, das ovelhas, das ovelhas, prestarão contas. Pastores que serão para sempre, a cada dia do seu ministério, homens que exercerão
o ministério auxiliar do Supremo Pastor, do renovo de Davi. E que mesmo quando enfrentarmos lutas profundas no ministério, porque o ministério é duro, irmãos, ele é difícil, nós nos lembraremos que Ele que é Rei reinará, e que Ele, o Senhor, é a nossa justiça. Enquanto esperamos o último dia em que celebraremos a reunião dos filhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos guie como igreja, como vocacionados, na direção de um ministério fiel ao Supremo Pastor. Senhor Deus, obrigado